Olá, meu nome é Natália e, sob orientação do professor Jacques Jorge e colaboração do José Laurentino, irei falar com vocês um pouco sobre hipertensão arterial. A discussão abordará os seguintes tópicos: definição, prevalência, etiologia, fisiopatologia, complicações, sinais e sintomas, achados laboratoriais, tratamento clínico e tratamento odontológico. A hipertensão é uma elevação anormal na pressão arterial, que, se persistente e não tratada, pode levar à morte. As pessoas com hipertensão podem não apresentar sintomas por muitos anos, mas em alguns casos podem apresentar alguns danos aos rins, coração, cérebro e olhos. Em adultos, a hipertensão é definida como pressão arterial sistólica persistente maior ou igual a 140 mm de mercúrio e ou pressão diastólica persistente igual ou maior a 90 mm de mercúrio, sendo que a pressão sistólica representa a máxima contração ventricular e a pressão diastólica representa a resistência total em repouso do sistema arterial após a sístole. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas têm hipertensão e cerca de 12 milhões ainda não foram diagnosticados. Suas complicações matam 300 mil pessoas por ano. E apesar disso, do alto número de pessoas afetadas e o alto número de mortes, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima de que apenas 10% das pessoas façam o acompanhamento regular e siga adequadamente as recomendações médicas. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro aparece como a primeira capital na proporção de hipertensos, com 28%, seguida por Recife, com 27,6%, e Campo Grande, com 26,5% de hipertensos. A elevação do número de hipertensos é atribuída ao envelhecimento da população e também ao aumento epidêmico da obesidade. Aproximadamente 90% dos pacientes não apresentam causa conhecida para a doença, e por isso a hipertensão é denominada essencial ou primária ou idiopática. Os outros 10% apresentam causa ou condição subjacente, por isso diz-se hipertensão secundária. As condições subjacentes mais comuns são relacionadas a doenças renais ou distúrbios das suprarrenais. Independente da causa, a progressão e gravidade da hipertensão dependem também de fatores relativos ao estilo de vida da pessoa, como obesidade, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dieta rica em sódio e o sedentarismo. A hipertensão essencial ou primária persistente ocorre devido a um defeito na regulação da resistência vascular. O controle dessa resistência é multifatorial e anormalidades podem existir em um ou mais pontos. Os mecanismos de controle da resistência vascular incluem reflexos neurais, noradrenalina, sódio e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Na hipertensão sistólica isolada, que é comumente observada em idosos, o problema está relacionado com a rigidez arterial, própria da velhice. Muitos fatores fisiológicos
também podem exercer efeito na pressão sanguínea, como a viscosidade aumentada devido a muita hemácia. Isso pode elevar a pressão devido a um aumento na resistência ao fluxo. E o aumento de volume sanguíneo, assim como o aumento no débito cardíaco, por exemplo, devido à atividade física ou febre, também podem elevar a pressão arterial. A hipertensão pode ser assintomática por vários anos, mas pode também levar a sérias complicações, como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e doença renal. Cerca de 50% dos hipertensos não tratados morrem devido à cardiopatia coronariana ou insuficiência cardíaca congestiva. 33% morrem por acidente vascular encefálico e cerca de 10 a 15% por insuficiência renal. No entanto, o sinal mais precoce da hipertensão arterial é a pressão elevada, no ato de aferir a pressão. Portanto, o exame do fundo do olho pode mostrar alterações, como arteríolas estreitadas e esclerose. E o paciente também pode relatar cefaleia, zumbido no ouvido e tontura. Os sinais e sintomas tardios incluem alterações oculares, cefaleia, irritabilidade e alterações na consciência, insuficiência cardíaca congestiva e também insuficiência renal e alterações arteriais periféricas, que estão relacionadas à fadiga e às extremidades frias. Para os pacientes diagnosticados com hipertensão arterial sistêmica persistente, é recomendado a realização de testes laboratoriais de rotina, que incluem eletrocardiograma, urinálise, glicemia, hematócrito, dosagem de potássio sérico, creatinina, cálcio e perfil lipídico. Aqui podemos observar uma tabela sobre a classificação da pressão arterial. O indivíduo é dito normotenso ou normal quando a pressão arterial sistólica é menor que 120 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica é menor que 80 milímetros de mercúrio, sendo reconfirmada em 2 anos. É dito com pré-hipertensão quando a pressão está entre 120 e 139, a pressão arterial sistólica, e 80 a 90, a pressão arterial diastólica, sendo reconfirmada em 1 ano. É classificado como hipertenso estágio 1, com pressão arterial sistólica entre 140 e 159, ou pressão diastólica entre 90 e 99, confirmada em 2 meses. O indivíduo é hipertenso estágio 2, com pressão arterial sistólica maior ou igual a 160, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 100. Nesse estágio, o paciente deve ser avaliado e tratado imediatamente. Quanto ao tratamento clínico, o indivíduo com pré-hipertensão, ele não é considerado doente. Ele só apresenta risco aumentado para desenvolver a hipertensão.
Por isso, eles não são candidatos à terapia medicamentosa. Eles são apenas orientados a modificar o estilo de vida. Por exemplo, comendo mais frutas e verduras, reduzindo o colesterol e sódio, praticando atividade aeróbica regular e limitando o consumo de álcool para 30 ml por dia. Já os pacientes em estágio 1 e 2, além de serem orientados a modificar o estilo de vida, eles recebem terapia antihipertensiva, que tem como objetivo reduzir a pressão para menos de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou para aqueles pacientes que, além de hipertensos, são diabéticos ou com doença renal, o objetivo é reduzir para menos de 130 por 80 milímetros de mercúrio. A terapia antihipertensiva, ela pode ser realizada com diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, conhecida como IECAS, bloqueadores do receptor de angiotensina, beta-bloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio. A hipertensão grave, definida como pressão maior ou igual a 180 por 120 milímetros de mercúrio, pode ser classificada como emergência ou urgência. Ela é classificada como emergência quando o paciente apresenta evidências de disfunção iminente ou progressiva em determinados órgãos, como encefalopatia hipertensiva, hemorragia intracerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência ventricular esquerda com edema pulmonar ou angina de peito instável. Nesses casos, deve-se reduzir imediatamente a pressão, no prazo de 1 hora, e encaminhar para a UTI. Para aqueles casos de hipertensão grave classificados como urgência, que é quando existe a presença de sintomas, mas eles são menos graves e que acontece geralmente naqueles pacientes que não aderem ao tratamento. Por exemplo, eles sentem ou relatam cefaleia, falta de ar, epistaxe ou ansiedade. A conduta para esses casos é a administração de antihipertensivo oral de ação curta, seguida de algumas horas de observação. E também deve ser realizada o ajuste da dose da medicação desse paciente. Bom, já sabemos que o número de hipertensos diagnosticados é alto. A primeira tarefa do dentista, então, é identificar esses pacientes. Para isso, é importante que a história clínica inclua diagnóstico da hipertensão, forma de tratamento, os medicamentos antihipertensivos, a adesão do paciente ao regime terapêutico, se existe a presença de sintomas associados à hipertensão e o nível de estabilidade da doença. O cirurgião dentista, ele deve estar habituado a aferir a pressão arterial de todos os novos pacientes, como rotina e também em consultas de retorno. E aqueles pacientes com pressão arterial descompensada, eles devem ser orientados quanto aos riscos e eles devem ser encaminhados para uma avaliação médica. E todos esses cuidados é no objetivo de evitar a elevação aguda
da pressão arterial desse paciente. A consulta odontológica por si só é uma situação estressante, implica na liberação de adrenalina e, somada a isso, tem a injeção de anestésicos com vasoconstritores. Por isso, o dentista ele deve fazer tudo que estiver ao seu alcance. Antes de qualquer procedimento cirúrgico odontológico, é recomendado que se controle a pressão arterial e que se avalie o risco cirúrgico desse paciente. Por exemplo, um paciente que relata incapacidade de subir um lance de escadas enquanto carrega uma sacola de mercado e não sente dor torácica, falta de ar ou fadiga. Esse paciente está em risco aumentado. Geralmente, pacientes com pressão arterial menor que 180 por 110 podem se submeter a qualquer procedimento odontológico com um risco muito pequeno para resultados adversos. Em alguns casos, no entanto, pacientes com hipertensão descompensada ou grave exigirão um tratamento odontológico de urgência. E para isso, é necessário avaliação médica do caso, o estabelecimento de uma boa relação entre o cirurgião dentista e o paciente e o manejo do estresse para deixar o paciente o mais tranquilo possível. Para isso, pode-se evitar consultas longas, priorizar consultas matinais e administrar benzodiazepínicos, como triazolam, uma dose no dia anterior à consulta e uma dose 1 hora antes do procedimento. O cirurgião dentista deve tomar cuidado também ao mudar a posição da cadeira odontológica. Pode avaliar a pressão arterial durante a consulta e, caso essa pressão esteja superior a 179 por 109, a consulta deve ser encerrada imediatamente. Algumas considerações devem ser observadas. A anestesia local com vasoconstritor, ela não é contraindicada se ela for executada de maneira adequada. Portanto, deve-se evitar injeção intravascular e a anestesia deve ser feita em baixas doses. Apesar de não haver a contraindicação do anestésico com vasoconstritor, vasoconstritor tópico e fio retrator com adrenalina, eles devem ser evitados, devido à alta concentração de adrenalina que poderia levar a um quadro de taquicardia e o aumento agudo da pressão arterial. As drogas antihipertensivas, elas são necessárias para o controle da hipertensão, mas elas também podem predispor os pacientes a algumas condições, como a hipertensão ortostática, potencializar a ação de ansiolíticos e sedativos, podem ter a eficácia reduzida pelo uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroidais, o que deve ser considerado na hora da prescrição, e podem desencadear tendência a esses pacientes ao engasgo, à náusea e ao vômito. Apesar de a hipertensão não levar a nenhuma manifestação bucal, os antihipertensivos, eles podem também levar a algumas complicações ou manifestações bucais. Por exemplo, os inibidores de ECA podem causar neutropenia, o que resultaria em um atraso na cicatrização.
Os diuréticos podem causar secura na boca e lesões alérgicas ou tóxicas. Os inibidores de ECA também podem causar angioedema não alérgico e ardência bucal. O paciente hipertenso é um paciente que pode apresentar complicações devido à doença e também devido ao uso de medicamentos antihipertensivos. E o cirurgião dentista, ele deve estar preparado para atendê-lo da maneira mais segura possível. Aqui temos algumas referências. Caso tenha alguma dúvida, podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigada!